Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Eu quero falar nesta noite sobre o apóstolo Paulo e a mensagem da cruz. Atos capítulo 9, versículo 17 até ao 20. Quem achou, diga amém, meus irmãos. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Vamos ler o 20 juntos. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, o tema escolhido para esta celebração envolve a vida de um dos ícones do cristianismo primitivo, que foi o apóstolo Paulo. Gálatas 2:20 é uma das cartas escritas por este servo de Deus, que após conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, se tornou um dos maiores propagadores da mensagem da cruz. E eu não poderia entrar em Gálatas sem antes fazer um retroativo e lembrar do nascedouro da igreja, lembrar do momento em que a igreja foi inaugurada, da hostilidade que ela sofreu, mas por ser uma instituição divina, eu também não posso deixar de lembrar que ela prevaleceu e que todos aqueles que se levantaram contra ela ou se mudaram, ou se converteram, ou morreram. Glória a Deus. E quando a gente retorna um pouco para entender a vida deste homem chamado Paulo, nós precisamos precisamente nos localizar no livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro cuja autoria é de Lucas, o médico amado, a quem Paulo chama de médico amado e a quem ele, o Lucas, chama Atos de segundo tratado. E ele endereça a uma autoridade convertida ao cristianismo que residia provavelmente em Roma, Teófilo, que quer dizer amado de Deus. E o livro é chamado de Atos porque a expressão grega fala de realizações. Só que não são realizações humanas, mas realizações sobrenaturais, realizadas pelos apóstolos no poder do Espírito Santo. Como Lucas não registra o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que foi a destruição do templo, acredita-se que este tratado foi escrito no ano 62 ou 63 depois de Cristo. E o objetivo de Lucas, apesar de ter uma formação médica, era de, como historiador, dar um breve relato histórico de como o cristianismo primitivo começou e relatar pelo menos os 30 primeiros anos da igreja, mostrando a sua inauguração e a propagação da mensagem da cruz nos 4 cantos da terra. E ela, a igreja, fez isso na unção e no poder do Espírito Santo. Lucas é um historiador meticuloso, é um historiador minucioso. E ele mostra
que os primeiros cristãos eram poucos. A comunidade cristã não tinha tanto crescimento ainda. Ele gosta de usar uma expressão quase. E ele diz que na ocasião do dia de Pentecostes eram apenas quase 120. Então era uma congregação pequena que estava no cenáculo mobilado, aquele lugar onde Jesus se reuniu com os seus seguidores para celebrar a Páscoa diversas vezes, até mesmo quando antes de ser crucificado. Porém, esse pequeno grupo de quase 120 foram aumentando de forma extraordinária, por ocasião do dia de Pentecostes, que não é sem motivo chamá-lo de Penta, porque ele era no 50º dia após a Páscoa. Não é isso? Jesus, ele morre na Páscoa e o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. E naquela ocasião, aqueles quase 120 que ficaram orando, esperando a promessa do Pai, profetizada por Joel, de que o Espírito Santo não seria dado única, exclusivamente, como era antes, no período da antiga aliança, aos juízes, aos sacerdotes, aos profetas e reis. A promessa era de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E eles estavam orando unanimemente. E parece-me, diz o texto, que quando estavam assentados, dá a entender que eles estavam no período do descanso da oração. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo, e sobre cada um deles houve manifestações visíveis de línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre eles, e passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A manifestação do Espírito como vento fala de algo incontrolável, fala de algo que não tem instituição, não tem política, não tem governo, não tem demônio, não tem lei, não tem nada que consiga barrar. E o Espírito Santo, ele vem veemente, vem impetuoso para encher aqueles quase 120. E quem sabe o mais fraco dos apóstolos, de quem não se esperava tanta coisa, quando questionado sobre por que aquilo estava acontecendo, Pedro se levanta para dizer: o que está acontecendo aqui não é uma manifestação divorciada de fundamentação bíblica. Isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E após dar um sermão, Pedro faz o convite, e quase 3.000 almas se decidiram por Cristo. A gente dá glória a Deus quando vê 100 almas se converterem. Imagina uma cruzada em que 3.000 pessoas se convertem de uma vez. A pequena congregação de 120 agora vai para 3.120. Na segunda pregação, a Bíblia diz que se converteram quase 5.000 em Atos 4:4. Agora vai para 8.120. O relato de Lucas é que as conversões não eram apenas em ocasiões específicas. A Bíblia diz que todos os dias acrescentava ao Senhor os que se haviam de salvar. Então havia um crescimento quantitativo, mas também Lucas diz que havia um crescimento qualitativo. Não era uma agremiação aquele povo, não era uma instituição religiosa apenas. Eles serviam a Deus, além de crescer numericamente, a Bíblia diz que eles cresciam em graça. É dito que eles eram coesos e era um o coração da multidão. A Bíblia diz que havia milagres entre eles e que eles tinham a renovação do Espírito Santo sempre que estavam orando. A Bíblia diz que eram cheios do Espírito Santo.
eles se preocupavam com a obra social, acudiam os necessitados, mantinham a santidade. Quando alguns deles cometiam falha, às vezes o próprio Espírito Santo disciplinava, e aí caía temor sobre a multidão. A Bíblia diz que em cada alma havia temor, e eles davam com grande poder testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Mas Lucas segue adiante. Ele não só fala do crescimento quantitativo, nem somente do crescimento qualitativo. Ele fala também que aquela primeira comunidade de cristãos começou a passar oposição, começou a sofrer perseguições. Diante do crescimento, a perseguição começou a despontar. As autoridades judaicas se mostraram hostis aos servos de Jesus, muitas vezes ordenando: não falem neste nome, sob pena deles serem aprisionados ou açoitados publicamente, como foram, e o registro de Lucas em Atos 5:40 mostra isso. Mas ao invés do chicote calar a boca de Pedro, fez ele dar glória a Deus. Ele saiu dali todo cortado, dizendo: que bom apanhar por Jesus. Antes do Pentecoste eu neguei ele, mas agora eu me alegro pelas feridas, por causa da mensagem da cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a perseguição se torna mais voraz, e não somente as autoridades judaicas se opunham aos primeiros cristãos. A Bíblia diz que um certo homem por nome Saulo empreendeu uma feroz perseguição ao movimento cristão. Em Atos capítulo 8, veja na sua Bíblia o versículo de número 1, está escrito: e também Saulo consentiu na morte dele. O primeiro líder da igreja é assassinado. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E quem sabe eles fizeram isso para ser um motivo exemplar. Vamos calar a voz desse, que os outros vão ficar com medo. E começou uma perseguição terrível. O capítulo 8, versículo de número 3, diz o texto que Saulo assolava a igreja. E diz: entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrando na prisão. Lucas registra que Saulo não ficou satisfeito com a morte de Estevão. Pelo contrário, procurou assolar a igreja. O próprio Paulo diz isso: eu fui perseguidor da igreja do Senhor, e obriguei alguns a amaldiçoar o nome santo, e os encerrava na prisão. E ele segue, não satisfeito em apenas perseguir os cristãos em Jerusalém, ao saber que alguns foram dispersos por Samaria, por Damasco, na Síria, ele disse: eu vou atrás. Mas para cruzar a fronteira eu preciso de autorização. E ele foi para as autoridades judaicas pedir cartas para ir perseguir aqueles que se espalharam levando a mensagem. E ele não sabia o que o esperava. O dono da obra estava de olho em Saulo. Saulo pensava que Jesus era um falso Messias. Saulo pensava que Jesus fazia milagres por encantamento ou mágica. Saulo pensava que Jesus tinha sido morto e que o seu sepulcro estava vazio porque os discípulos roubaram o corpo. Ele pensava nisso. Ele pensava que a mensagem da ressurreição não passava de um fake news, um boato que se espalhou pelos seus seguidores. No entanto, no caminho de Damasco, 3 anos após a crucificação, Jesus se encontrou com Saulo. Como ninguém tinha coragem de evangelizar ele, como ninguém tinha coragem de entregar uma literatura a Saulo, Jesus disse: isso aí é comigo. Eu não vou usar ninguém, eu vou pessoalmente.
porque eu estou de olho nesse vaso. E ele vem escoltado, não sabemos se vai a pé ou a cavalo, tudo indica pela distância que ele foi montado em um animal. E a Bíblia diz que perto do meio-dia veio uma luz que o cercou. Quem tem chamada de Deus, Deus cerca ele. O Salmo 139, Davi diz assim: tu me cercas por detrás e por diante. E se eu quiser sair, tu pões sobre mim a tua mão. Vai para onde? Oh, decamandaramachuriandaramacantaramanas. Um resplendor de luz o cercou. E ele caiu por terra. E às vezes para Deus levantar, Deus tem que derrubar. Como também para a pessoa ver, Deus tem que cegar. Eu vou te derrubar para te levantar e eu vou te cegar para tu ver. Mas não é para tu ver as coisas daqui, é para tu ver as coisas de lá. E ele cai no chão e uma voz fala com ele. E Deus sabe falar com a pessoa. Paulo diz que ele falou em língua hebraica: Shaulo! Shaulo! E ele disse: quem és, Senhor? Yeshua! Mas eu pensei que o sepulcro estava vazio porque tiraram o seu corpo de lá. Não, disse: eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. E o Senhor diz para eu fazer o quê? Levanta-te sobre os teus pés e vai para Damasco, e lá te direi o que convém fazer. E o homem que ninguém segurava, respirando ameaças e mortes, se levanta. Preciso de ajuda. Os que estão com ele seguram pelas mãos, pelos braços e saem levando. Aleluia. E Paulo agora dá uma meia volta no caminho dele. Caiu o fariseu para se levantar o maior apóstolo da igreja primitiva. Caiu o perseguidor para experimentar na própria pele o que é ser perseguido. Eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ele vai para uma casa de um homem chamado Judas, numa rua chamada Direita, e lá ele fica jejuando e orando. Deus sabe ter encontro, no instante transforma a pessoa. Já chama de Senhor, já pergunta o que vai fazer e já espera orando e jejuando. Está ele lá, reconfigurando, fazendo loading, está reconfigurando. E agora? Porque eu tenho que dar uma meia volta em tudo que eu pregava, em tudo que eu era, em tudo que eu sou. Está lá, fazendo, né, a reconfiguração. Tem que zerar tudo para começar tudo novo. Aí Deus vai na casa de um discípulo conhecido, chamado Ananias. Graça de Deus. Aparece para ele e diz: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai numa rua chamada Direita. E lá eu procuro quem? Na casa de Judas. Procure por um homem chamado Saulo. Ele está orando. E viu que entrava um homem chamado Ananias para orar por ele. Que ele está cego. E vai recuperar a vista. Como é o nome dele, Senhor? É Saulo. Se for o que eu estou pensando, é problema. Eu corri para cá, porque ele começou a matar crente lá em Jerusalém.
Eu para salvar a mim, outros vieram também para cá. O Senhor está mandando eu para a boca dos leões. Aquilo é um vaso ruim, disse é nada. Aquilo não presta para mim não, não é para você, este é para mim. Se fosse para você não prestava, mas para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ananias entra na casa. Quando bate na porta, Saulo diz, pode deixar entrar, é Ananias. Que enquanto esteve cego, Deus estava mostrando as coisas. Quando impôs as mãos sobre ele, ele recuperou a vista. Foi batizado. Fica a discussão se foi batizado em água ou no Espírito Santo. Porque o texto diz assim, tu orarás por ele e ele será cheio. Uma referência a ser batizado. E logo em seguida, capítulo 9, versículo 20. Este homem nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Isso causou um espanto. Tanto Ananias como os primeiros cristãos não acreditaram de imediato na conversão de Saulo. Tem pessoas que é assim, que tem um histórico tão pesado, que eles se encontram com Cristo e a gente fica esperando os frutos. Será que esse cabra se converteu mesmo? Por causa da vida antiga. E olha que a vida de Paulo não era uma vida pregressa de alcoolismo, de prostituição, não. Ele era um fariseu. Mas era também alguém tão zeloso que matava em nome de Deus. E os primeiros discípulos ficaram abismados. Será que ele está se convertendo mesmo? Ou ele está querendo dar uma de cristão para se infiltrar e destruir a elite? E ter contato com os líderes que estão à frente da igreja para barrar o crescimento? É um infiltrado. Mas de repente Paulo começou a pregar e dar a sua vida pela causa de Cristo. E dos ícones do Novo Testamento, Paulo se destacou como aquele que mais pregou o Evangelho. Em 1 Coríntios 15 e 10, veja na sua Bíblia, por favor, o apóstolo Paulo diz uma expressão tão linda, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele levou o evangelho aos judeus, primeiramente. Mas Paulo entendeu, Jesus não é um Jesus só nacional, não. Deus não é um Deus só judaico. A mensagem da salvação, ela é transcultural. É tanto que no nascedouro da mensagem para Paulo já dizia que ele ia levar o nome de Jesus aos gentios. A expressão grega ali é hastear a bandeira. Ele ia literalmente pegar a bandeira do evangelho e tremular para as nações. E isso ele fez. Apesar de não ter feito parte do colégio apostólico, ele teve um arrebatamento onde ouviu o evangelho do próprio Senhor Jesus. E ele conferiu com os 12, mais precisamente com os 3. O mestre lhe transmitiu o evangelho por revelação. Por isso que ele disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele disse, eu não aprendi de homem algum, eu recebi por revelação. O Paulo que achava que Jesus era um falso Messias, agora prega que Jesus é o Cristo profetizado no Antigo Testamento. Ele já conhecia as profecias do Antigo Testamento referentes ao Messias, mas após a experiência pessoal, essas profecias tiveram um aclaramento na mente de Paulo, ao ponto dele pregar que Jesus era o Cristo.
Por isso que em Gálatas 4:4, Paulo diz: ele nasceu de mulher, conforme Gênesis 3:15. Em Gálatas 3:16, Paulo diz: ele é da descendência de Abraão, conforme Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Romanos 1:3, Paulo diz que Jesus é da descendência de Davi segundo a carne, conforme profetizado em Isaías capítulo 11, versículo de número 1. No Salmo 41, verso 9, está escrito que aquele que comia pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Uma referência a Judas como traidor. E Paulo faz menção disso. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. Para Paulo, Jesus é o cumprimento profético até da festa mais solene de Israel, a Páscoa. Por isso que em 1 Coríntios 5:7, ele diz assim: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Para Paulo, a morte de Jesus, seu sepultamento e ressurreição são o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, Paulo diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então agora Jesus não era mais um falso Messias, mas o Cristo profetizado pelo Antigo Testamento. Paulo também pregou que Jesus foi morto. Ele não era somente o Cristo profetizado na sua aparição, mas também na sua morte. E Paulo afirma a morte de Cristo. Veja Romanos capítulo 6 e o versículo de número 4, o que diz o apóstolo Paulo sobre a morte de Jesus. 6:4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Jesus foi morto e Paulo pregou isso. Capítulo 8 ainda de Romanos, versículo de número 34, diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Paulo pregou que Cristo morreu. Mas não somente isso, Paulo afirmou o tipo de morte com que Cristo morreu. Paulo diz que Cristo morreu crucificado. Essa expressão crucifixo quer dizer literalmente fixar numa cruz. E você sabe que existiam 3 tipos de cruzes naquela época. Em formato de X, a cruz de Santo André. Em formato de T e em formato de espada virada para baixo, que foi aqui Jesus foi executado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, o apóstolo Paulo diz que Jesus morreu em morte de cruz, quando diz a seguinte afirmação: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo não nega que Jesus recebeu a sentença mais severa para um condenado, que era a crucificação, considerada a mais indigna e dolorosa forma de execução. É tanto que a cruz passou a ser símbolo de morte. Quando você passa numa rodovia e vê ao pé da rodovia de uma BR uma cruz, você já sabe, alguém morreu aqui. A cruz, como madeiro, à luz do Antigo Testamento, era símbolo de maldição. Maldito o que for pendurado no madeiro. A cruz também era símbolo de justiça. É tanto que os ladrões que estavam
ao lado direito e esquerdo de Jesus, disse: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Está sendo feita a justiça. A pergunta é: por que é que um instrumento como a cruz, que simbolizava morte, maldição, punição e justiça, passou a fazer parte da pregação cristã, principalmente deste ícone que foi o apóstolo Paulo? Já que quem olhava para a cruz lembrava como um símbolo, como disse, de morte, maldição, punição e justiça. E Paulo diz assim: eu gosto de pregar a mensagem da cruz. A gente só vai entender porque Paulo gostava, porque apesar da cruz simbolizar morte, Paulo diz, é morte substitutiva. Ela é um símbolo de morte, mas eu prego porque alguém morreu por mim lá. Aí dá vontade de pregar. Foi uma morte, mas foi uma morte vicária. Jesus morreu crucificado, mas morreu em nosso lugar. Aleluia. Aí dá vontade de pregar, porque aquele lugar era meu. Mas Jesus disse: você não vai, quem vai sou eu. Imagine um condenado à cadeira elétrica, pelos crimes que cometeu. Ele está no corredor da morte. E ele está se dirigindo para aquele lugar onde ele vai tomar um choque de volts que vai provocar que o seu corpo seja eletrocutado. E ele está indo porque tem culpa no cartório. Mas de repente no corredor da morte, já prestes a sentar, alguém chega e diz assim: não morra não, eu vou sentar no seu lugar. Como é? Mas é eu quem mereço sentar aqui e receber esse choque. Ele disse: eu sei, mas eu quero te salvar dessa. Eu vou sentar aí e tomar o choque no teu lugar. Foi isso que Jesus fez. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A cruz é símbolo de maldição. Maldito que for pendurado no madeiro. Mas Paulo disse assim: eu vejo nela bênção. Por quê? Porque Cristo se fez maldição para que a bênção de Abraão se estendesse para nós. Já dizia o poeta: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Estou aqui. Cadê os milagres? Oh, como eu sinto a presença do Cristo crucificado. Aleluia. Na cruz a gente vê a bênção de Deus fluindo. Se abriu a torneira grande na cruz. Outro dia um missionário disse a mim que um argentino orava no ciclo de oração: abra la grande, abra la grande. Ou seja, abre a torneira grande. Lá na cruz Deus não deu de gotinha não. Por meio do sacrifício no Calvário, Deus abriu a torneira grande. Porque Ele não trabalha com registro. Ele trabalha com abundância. Ele trabalha com comporta. Registro é que é uma coisinha bem pequenininha. Agora comporta, olha. É da cruz que flui. Paulo disse que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
A cruz é símbolo de punição. E Paulo diz, por isso que eu prego. Porque quando um condenado é punido, o pagamento é feito. E se ele foi punido em meu lugar, o que eu devia foi pago ali. Entendeu porque ele pregava a mensagem da cruz? Porque ali foi quitado. O sistema sacrificial do Antigo Testamento não tinha condições de salvar o homem. A lei não foi dada para salvar, para indicar a salvação, ela foi dada. A lei é uma ultrassom, ela só mostra a doença, mas não tem o remédio. A graça é o remédio. Ela só passou assim com a ultrassom, com o raio-x e disse, está doente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam, porque eles eram insuficientes. Primeiro, quem pecou foi um homem. Quer que tenha um animal morrer por um homem? Tinha que ser outro homem para pagar o preço. Mas qual é o homem justo que tem sobre a terra? Outra, os sacrifícios do sistema levítico, eles eram insuficientes, porque eles perdoavam alguns crimes, não todos. Em Levítico 4:2 diz assim, e quando um homem tropeçar contra algum dos mandamentos, por exemplo, o roubo era passivo de perdão, o adultério não. Não tinha cordeiro que limpasse o adúltero. Não tinha ovelha, não tinha bode que perdoasse o feiticeiro, o estuprador, o fornicador. Certos crimes, o sistema levítico não expurgava. Precisávamos de um sacrifício maior. E outra, a insuficiência do sistema levítico se dá pelo exercício repetitivo dos sacrifícios. Tinha os sacrifícios diários e tinha o sacrifício anual, que ainda hoje os judeus comemoram. Outro dia eu estava com a minha família resolvendo algo no shopping e vi lojas de judeus fechadas. E tinha uma placa lá, não abrimos no período de 25 horas, porque estamos guardando o Yom Kippur, o dia da expiação. No dia do Yom Kippur se separava 2 bodes. Um cumpria o papel sacrificial, sendo morto para o sangue ser colocado no lugar santíssimo. E o outro, Azazel, emissário, era enviado lá para o deserto, dizendo assim como esse bode está indo para bem longe, nossos pecados estão sendo colocados para distante. Mas todo ano se fazia isso. Todo ano se fazia isso. Mas quando chegou Jesus, a história mudou. Primeiro, não é um animal que vai morrer pelo homem, é um homem, e um homem sem pecado. Você imagina comigo, amados? Olha aqui para mim, que isso é muito bonito. Arão não podia entrar sem sangue no Santíssimo, não. Ele tinha que entrar com as mãos assim, olha, com sangue. Era o ingresso para entrar. E ele primeiro sacrificava por ele, para depois sacrificar pelo povo. Quando ele vinha com sangue, imagina, é ilustrativo. Deus olhava assim, aí dizia, está com sangue, pode entrar. Aí ele entrava no lugar santíssimo, que era um cubículo bem pequeno, e via a glória Shekhinah descer entre os querubins. Agora, se Deus respeita sangue de animal, imagina quando tu entra com o sangue do Filho. Quando você vem para o santuário, que você vai entrando assim, ó, aí Deus olha, tem sangue? É o sangue do Filho. Ele disse, não somente entra, como entre com ousadia, além do véu que foi abolido na cruz do Calvário. A morte de Jesus não perdoa alguns crimes. O apóstolo João disse que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Está entendendo a superioridade?
Por isso que Paulo disse: eu prego. O que animal não podia fazer, Jesus faz. Aleluia. Um dia, eu estava lendo um comentário bíblico que eu achei muito bonito. Ele dizia que um dia, quando Paulo morreu, decapitado, que ele chegou no paraíso, ele encontrou Estevão. É ilustrativo, mas é muito bonito. E Paulo cometeu um assassinato, consentiu no assassinato. Se não fosse o sangue de Jesus, ele não tinha entrado. E o comentarista disse que Paulo chegou no paraíso, olhou para Estevão e disse: desculpa aí, somos irmãos. Quando você caiu, Deus me levantou. A tua maior mensagem, Estevão, não foi na pregação, foi você dizendo: não lhes impute este pecado. E ali se deu a gênese, o levantar de um apóstolo inflamado, cheio, lotado da unção do Espírito Santo. O sistema levítico dava 2 bodes para cumprir 2 papéis. Jesus chega para cumprir os 2 papéis ele sozinho. Se o primeiro foi sacrificado para o sangue ser derramado no santuário, e tem mais, foi Arão que levou sangue alheio, eu vou levar meu próprio sangue. Ei, Jesus, e tu não vai fazer um sacrifício primeiro para te consagrar, não? Não preciso, que eu não tenho defeito. Arão precisava primeiro se lavar, se santificar. Mas eu, está escrito, fui feito mais sublime que os céus. Eu posso entrar no santuário. Aí entrou, disse: viesse oferecer o quê? Disse: eu oferecer a mim mesmo. O Senhor recebe? Por isso que Jesus é o sacerdote e a oferta. Disse: está aqui meu corpo. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. E o segundo bode, que era enviado lá para o deserto, ele disse: não sabe onde é que eu vou ser crucificado? Não, fora das portas de Jerusalém. Porque se eu morresse dentro de Jerusalém, a expiação era limitada. Como eu morri fora de Jerusalém, esse sangue alcança povos, tribos, línguas, nações, todos aqueles que creem. Aí Paulo disse: eu prego. Aleluia. Está quitado. Diga aí para o seu irmão: o preço foi pago. Você não deve mais nada. Jesus disse lá: está consumado. Isso não alegra você não, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Saber que eu fui perdoado. Oh, aleluia. Eu não devo mais nada. A cédula que nos era contrária, ele olha, riscou. A gente rasgou, né? Não, ele riscou. Porque se alguém vier cobrar, você diz: está aqui, ó. Ela está aqui, mas está riscada, está paga. Está paga. Nem Satanás pode te acusar de mais nada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Diga comigo: na cruz Paulo via suficiência. Os judeus achavam a mensagem da cruz escandalosa. Que é isso? A gente aqui é circuncidado, aqui a gente guarda o sábado, aqui a gente tem o cachuruto, não come tudo, não é? Aqui a gente se esforça para guardar os 10 mandamentos e ainda está lutando para ser salvo. Vem esse homem e diz que não precisa de nada disso, é só acreditar naquele que morreu pendurado no madeiro e agora é salvo. Isso é um escândalo. Ele disse: eu prego o escândalo da cruz. A cruz é suficiente. Não precisa acender vela, não precisa subir a escadaria do Juazeiro, não precisa tomar banho com água, né, de colônia, não precisa pegar sangue de galinha preta, não precisa, é só olhar para a cruz, é só.
Levanta a tua mão e que está descendo uma unção espiritual terrível aqui esta noite. Tem uma graça de Deus aqui para batizar com o Espírito Santo, curar enfermo, libertar. Desça sobre este ginásio a partir de agora a unção e o peso da glória do Senhor. Agora! Está vindo aí variedade de línguas. Está vindo aí o dom de profecia. Está vindo aí interpretação das línguas. Te prepara que vai ser um mistério terrível. Tu vai ficar em casa hoje à noite orando e recebendo a interpretação automática. Pensa numa coisa do céu. Recebe aí cânticos espirituais. Eita, que coisa linda. Tem uma mão branca na frente da tua boca. Tu vai receber um toque agora, mas tu vai dar uma rajada de língua estranha. Recebe aí. Tu vai receber o batismo com o Espírito Santo agora. Está vindo uma mão tocando nos teus lábios com uma brasa de fogo. Recebe já. E denebanabasuri me cantará manácia. Está descendo pepitas de ouro aqui atrás. É investimento nos obreiros. É investimento nos obreiros. Já! Está passando na arquibancada também essa unção. Levanta a mão para adorar. A presença do Cristo crucificado está aqui. Do Cristo que cumpriu a profecia do Antigo Testamento. A mensagem da cruz é suficiente. Até quem está do lado de fora vai receber uma onda de unção que está descendo aqui. Receba, 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 já, já. Oh, aleluia. Eita, que vontade de cantar. Como andava surianda, como na cante o remanácia. E como nuvem anda, como na cante o remanácia, como naracé. E ne camanava surianda, como na cante o remanácia, como doce anda na como na cante o remanácia. Ere papa canto te paraba canto como na cante o remanasiara canto ne canta cataraba canto te paramalá. Irimi camanaba suriande como na cante e a minha glória vai descer, está movendo, 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 movendo. E eu estou batizando, curando, renovando. Receba a minha presença, assim diz o Senhor.
Aleluia. 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 Eu concluo esta noite. O Paulo, que pensava que Jesus era um falso Messias, disse: não, ele é o Cristo profetizado. Paulo também pregou que ele era o Cristo crucificado. E eu prego a mensagem da cruz, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Assim como a serpente que Moisés levantou no deserto, quem olhava para a haste, ainda que picado pela serpente, neutralizava o efeito dela. Paulo disse: ele foi levantado entre os céus e a terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o Paulo, que pensava que a ressurreição era uma fake news, mudou. Cristo não é só o Cristo morto, ele é o Cristo que se levantou vivo da sepultura. Aleluia. Até porque o Antigo Testamento profetizava que o Messias haveria de ressuscitar. Jesus disse assim: essa geração me pede um sinal, e um sinal será dado, o sinal do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe da baleia, e saiu vivo de lá, o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra, mas ao 3º dia no Salmo 16, Davi disse assim: não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja decomposição. E Pedro, quando estava pregando para o sinédrio, disse assim: Davi não disse isso? Eles disseram: disse. Como é que o sepulcro dele está aí e o corpo dele apodreceu? Então ele não está falando dele, porque ele disse que Deus não ia deixar o corpo dele ver a decomposição. Pedro está dizendo: Davi não está falando dele, Davi está falando de Jesus. Porque 3 dias depois que morreu, seu corpo não chegou a nem cheirar mal. Então Paulo dizia: eu creio na ressurreição, porque as profecias do Antigo Testamento diziam isso. Mas eu também creio na ressurreição por causa das testemunhas. Paulo apareceu a Cefas, apareceu aos 12, apareceu a Tiago e apareceu a mim. Eu vi. Não me contaram não, eu vi. Eu vi. Em Corinto foi a pressão tão grande para implantar a igreja lá, mas ele se apresentou a mim e disse assim: fale e não te cales, que eu tenho muita gente nessa cidade. Aleluia. Paulo fundamentava a crença na ressurreição também em sua experiência pessoal. Eu vi, ele viu. No 3º dia da morte de Jesus, as mulheres saíram de casa para ungir o corpo do defunto. Elas não foram lá dizendo assim: quem sabe ele ressuscitou. Disse: não, vamos ungir o corpo do defunto. Mas quando foram chegando, aquele defunto perigoso, porque quando Jesus morreu, as autoridades judaicas chegaram para Pilatos e disseram assim: olha, esse homem
ele profetizou que ia ressuscitar o terceiro dia. A gente não crê nisso. Talvez os discípulos queiram tirar o corpo e depois dizer que ele ressuscitou. Faça alguma coisa para impedir isso. Se eles estão com vocês. Colocaram Jesus num sepulcro com uma pedra de 2 toneladas aproximadamente, que 20 homens é que poderiam movê-la. E outra, era muito difícil, porque ela foi movida em declive. Para mover tinha que ser movida em aclive, subindo. Aí Pilatos colocou o selo real, quem mexer aqui morre. E botou uma escolta romana. Quero ver esse defunto sair. Está preso. Mas na viração do dia, da madrugada do sábado para o domingo, no amanhecer, veio os seres angelicais em formato de um relâmpago. Os guardas, olha. As mulheres vieram no caminho. Os anjos disseram assim: estão procurando a pessoa certa no lugar errado. Não, a gente sabe que sepultaram ele aqui. Eles sepultaram. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Só um teclado, por favor. Aí os guardas foram lá para a elite judaica, né? E disseram: olha, ele saiu vivo de lá. Se cala a boca. Toma um dinheirinho aqui. Não conta a ninguém não. Mas tu sabe que se Pilatos descobrir que a gente não tomou conta e o prisioneiro fugiu, o defunto fugiu, a gente vai morrer. Ele disse: toma o dinheiro e fica calado, que a gente se vira com Pilatos. Agora não conta a ninguém não. Não adiantou, que a notícia se espalhou. Não sei quem está sabendo aqui. Tem alguém sabendo aqui? Esse povo todinho está sabendo, né? Ele vive. Ele vive. A notícia se espalhou. Ele está vivo. Oh, aleluia. Ele está vivo. Com todo respeito aos que são de outro segmento religioso, mas a gente sabe que Jesus não seria de alguns segmentos religiosos, porque se fossem rezar a missa de 7º dia de Jesus, quando tivessem a caminho assim, ó, aí os anjos iam dizer: vocês estão 4 dias atrasados.